Graça e paz, amados líderes, bom dia. Agora são exatamente 9h11 do dia 21 de maio de 2025. Sentindo no coração, dá uma palavra para você que é líder. Nós temos hoje na PIB de Pedra Preta uma grande, poderosa, eficiente equipe de líderes, uma liderança fervorosa, abençoadora, uma liderança que tem ganhado grande visão, maturidade, uma liderança forte, unida. E cada dia nós estamos juntos melhorando para a glória e honra do nosso Deus. Eu quero deixar aqui uma palavra para você que é líder, você minha irmã, você meu irmão. Deus tem colocado uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Sobre liderança, É muito bom ser líder. É muito bom liderar. É claro que é uma responsabilidade, É claro que dá trabalho, é claro que requer uma vida diante do Senhor. Requer que você se esforce um pouco mais e dê um pouco mais de si para ter sucesso, Mas assim, eu tenho observado nesse tempo que eu tenho vivido como líder, Deus me colocou na posição de líder, e assim, o que eu tenho aprendido, a gente na jornada de liderança, a gente erra e acerta, Isso é natural. O importante não é o erro, o importante é a gente crescer com os nossos erros e avançar mais um degrau, da estatura espiritual, estatura de maturidade, de liderança. Crescemos todos os dias, aprendendo a administrar os recursos que Deus coloca em nossas mãos. Crescemos aprendendo a lidar com as pessoas, gestão de pessoas, e aprendendo a lidar a se organizar, a lidar com as questões que vão chegando, as demandas, e manter o nosso ministério, ou organização, ou departamento, ou empresa organizado. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês essa manhã, coisa rápida, é em relação à sua liderança, Você é líder a começar na sua própria casa. Isso é importante você saber disso, Então, a sua liderança, você é respeitado primeiro pelo respeito da sua posição, Pela posição que você ocupa. Então, são os primeiros créditos de líder que você recebe, de Deus, da sociedade, da família, é pela posição que você ocupa, ou você foi colocado. Te dá os primeiros créditos, Às vezes, nessa posição, em relação ao respeito, a posição que você está, nem todo mundo concorda com você, tem gente que não gostaria que você estivesse ali, Você vai encontrar dificuldades, inclusive para começar a liderar, você vai encontrar resistência. Isso é normal, faz parte, em qualquer área da vida, Cristã ou não cristã. Mas você está ali como um líder e foi colocado naquela posição, e você precisa, e já recebeu créditos para isso. Então você precisa desenvolver a sua liderança. Na verdade, inclusive, eu acho que a primeira prova, são os meus testes para ver se você realmente vai vingar como líder, essas primeiras dificuldades que vêm, Porque se for colocar em oposição, nem todos vão concordar, nem todos vão aceitar, é natural isso, mas você vai provar que você merece estar ali. Isso é importante, É importante. Então, é a partir daí que então vai vir os 2 segundos tópicos que eu quero compartilhar com você. É a partir daí que você vai precisar ser, então, um exemplo e uma inspiração para aquele grupo, para os seus liderados. Então, a segunda coisa que eu quero falar para você,
Primeiro está como líder, né? Pelo respeito à posição que você ocupa, ok? Mas aí já recebeu crédito por isso, então você vai aproveitar dessa posição que você está, que Deus te colocou aí, te deu essa oportunidade, e vai procurar ser um exemplo para os seus liderados, né? Alguém disse que o exemplo arrasta pessoas a seu favor e na sua direção. E é importante então, líder, que você seja um exemplo de caráter, um exemplo de cristão, né? Um exemplo de pessoa, né? Se você é pai, mãe, filho, quem quer que você seja na sociedade ou na sua família, que as pessoas te vejam como alguém que é um exemplo para si mesmo, para os outros, né? Então, o nosso exemplo, no caso, o nosso testemunho, né, fala muito alto. Não adianta ser um líder, ele está na posição que foi colocado, de respeito, nós temos que ter um exemplo de vida, né? As pessoas na sua própria casa não te respeitam como líder, né? Então é importante, nessa questão do exemplo, você ter um passado limpo, você ter suas feridas curadas, você ter seus problemas sanados, ou seja, você trabalhar, não precisa ser perfeito, né? Mas cuidar da sua saúde mental, cuidar dos seus relacionamentos, né? Para que você seja exemplo a ser seguido. Ninguém quer seguir, as pessoas até seguem você, muitas vezes, a mim, a nós, como líderes, por causa da posição que nós ocupamos, na empresa, na igreja, tipo assim, vou seguir porque, né? Tudo bem. Mas não é essa a melhor forma, não é essa a melhor conquista de um líder. Um líder, para ser vitorioso, ele precisa arrastar pessoas, né, com ele pelo seu exemplo de vida, né? As pessoas, é importante que as pessoas vão te seguir e querem te seguir pelo seu exemplo de vida, né? Um exemplo que eles querem imitar, isso é importante, né? Quantas pessoas vão falar de você, né, em algum momento, né, vão comentar que você é um homem, uma mulher, é um exemplo de vida para eles, né? Porque você também, então já se tornou, se você é esse exemplo, é sinal que você já se tornou também um exemplo na sua própria casa. Tudo começa em casa. Nos relacionamentos em casa, com a esposa, com o cônjuge, o esposo, com os filhos, com os parentes. É isso que vai aumentando os nossos créditos diante de Deus e da sociedade. Uma vida que seja exemplo, né, a ser seguido, ok? E em terceiro lugar, por último, né, você está naquela posição por causa do respeito, as pessoas te respeitam pela posição que você ocupa, né? Você já recebe alguns créditos. A partir daí você precisa ser um exemplo, ou seja, arrastar as pessoas, conquistar as pessoas, não agora somente pela sua posição, mas pelo exemplo. Até mesmo aquelas pessoas que não gostaram de você, não gostaram da sua opinião, do seu jeito de ser, começa a simpatizar com você por causa do seu exemplo, né? Seu testemunho de vida. Isso é forte, isso é importante. Mas você pode ser mais ainda do que um exemplo. Sabia? Como líder, você precisa ser, nós precisamos ser líderes que inspirem as pessoas, né? Que sejam inspiração para as pessoas, ok? As pessoas olham para você e falam assim, eu quero ser igual a ele. É interessante isso, né? É interessante que as pessoas olham para você, vê você trabalhando, vê você agindo, assim, eu quero ser igual a ele. Isso começa em casa. O filho olhar para você e falar assim, eu quero ser igual, né? Eu quero fazer também, eu também estou nessa. Eu também estou mergulhando de cabeça, eu também estou dentro, né? Você não precisa nem se esforçar para conseguir pessoas a seu favor. As pessoas vão te procurar, né? Porque querem estar com você, querem ser liderados por você. Ninguém quer ser liderado por um líder chato, um líder negativo o tempo todo, um líder que não valoriza as pessoas, que não elogia as pessoas, que não reconhece o trabalho das outras pessoas, um líder reclamão, um líder que vive criticando. Ninguém quer ser liderado por alguém que não é um exemplo de vida,
né, alguém que não seja uma inspiração para ele. Talvez ele está sendo liderado por causa da sua posição. Mas se ele pudesse escolher estar em outro lugar, debaixo de outra coordenação, ele já tinha saído fora. Então, Deus te colocou você nessa posição, te deu os primeiros créditos para te dar a oportunidade. Então, seja um exemplo de vida e seja uma inspiração para os seus liderados. Seu exemplo arrasta, a inspiração conquista. A inspiração conquista, meu. Nem ficar brigando, cadê? Tem que ter mais gente para ajudar aqui, sei o que, tô sozinho. Isso não acontece. Porque o exemplo arrasta e a inspiração conquista as pessoas querem seguir você. Porque você é o exemplo, porque você é uma inspiração. Você é o líder que eles estão desejando ser também. Que eles querem para sua família, né? Eles querem. Então é importante que você seja um líder, né? Que ocupa uma posição de respeito, porque já é um líder, foi reconhecido oficialmente, mas precisa tornar-se um exemplo de liderança. Porque o exemplo arrasta. E avançar um pouco mais, se tornar uma inspiração, um líder que inspire pessoas. Porque a inspiração conquista as pessoas. Eu e você precisamos ser uma inspiração para os nossos liderados, para as nossas igrejas, para os nossos ministérios, para a nossa empresa, para os nossos clientes, entendeu? Mas a origem de tudo, basicamente falando, começa em casa. Se você não for um exemplo em casa, se você não for uma inspiração em casa, entre os seus, como você vai conquistar as pessoas lá fora? Vai ser uma farsa. Vai ser máscara. Tudo começa em casa, entre os seus. Você não precisa somente ser respeitado pela posição que você ocupa na sua família, ou em algum outro cargo fora da sociedade. Você não deve ser reconhecido apenas pela posição que você ocupa na sua empresa, mas a sua família precisa te reconhecer e ser arrastado por você, inspirado por você ser esse líder ungido de Deus, essa líder ungida do Senhor, que é um exemplo de vida, que inspire as pessoas, que as leve a trabalhar com alegria no seu projeto de vida. Isso seja na igreja, seja na empresa, entendeu? Seja em algum ministério, alguma organização, não importa, o princípio é o mesmo, mas de forma especial na igreja, no reino de Deus. Tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz. Estamos juntos. Conte comigo. Amém? Deus nos abençoe.